Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Depois de um longo período sem um contato assim mais próximo, né? Voltamos aqui para retomar a nossa escola dominical, ainda que de maneira à distância, né? Mas vamos retomá-la. E como nós sempre fazemos, a gente sempre dedica alguns minutos, poucos minutos, para que nós façamos uma reflexão de como foi a nossa semana, as dificuldades que enfrentamos, as vitórias também que tivemos, né, natural, e alguns tiveram uma semana mais difíceis, outras nem tanto, mas o importante é que nós chegamos, vencemos mais uma semana, né? E isso é motivo de muita alegria. A gente fica feliz com isso. E como sempre fazemos, nós vamos dedicar esse momento para que você pare, pense, relembre como é que foi a sua semana, suas lutas, né? E coloque isso diante de Deus, agradeça a Deus, porque você chegou até aqui, né? Apesar das dificuldades, apesar das lutas, você chegou até aqui, chegamos até aqui. Isso é muito bom, né? Então, eu costumo dizer, né, vou repetir aquilo que eu digo sempre, eu tenho um entendimento que Deus, ele sorri de orelha a orelha quando o seu povo, quando os seus servos lembram-se de agradecê-lo por tudo que ele fez, pelas suas misericórdias. Isso é uma boa prática, alegra o coração de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Então vamos iniciar esse momento nosso agradecendo a Deus por isso. Eu vou colocar uma música no fundo que fala sobre a oração, sobre a importância da oração. Então é aquele momento de você olhar para dentro de você, esquecer todas as suas dificuldades e mergulhar num momento de oração a Deus. Ok? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Então, queridos, após esse momento de reflexão, de
Vou dar uma mergulhada no nosso íntimo, né? Vamos então retomar nosso estudo, então? Então, nós paramos no nosso último encontro no Evangelho de João, concluímos o capítulo 18, e a ideia nossa nesse dia, nessa manhã, é concluirmos todo o Evangelho de João, né? Então, a gente viu que lá no capítulo 18, o capítulo registra a prisão de Jesus, a negação de Pedro, e termina o capítulo com Jesus diante de Pilatos, né? Esse é o resumo do capítulo 18. Já no capítulo 19, ele já vai tratar da crucificação de Jesus, da sua morte, seu sepultamento, e tudo isso aconteceu conforme previsto nas diversas profecias acerca do Mestre, né? Então a gente vê que uma série de profecias já previam todo esse acontecimento, todos esses acontecimentos no ministério de Jesus. Ainda no capítulo 19, gostaria de destacar que tudo o que aconteceu, todos os fatos ocorridos, eles assim aconteceram para que se cumprissem as Escrituras. No próprio capítulo 19, no versículo 36, registra isso, né? Que todas essas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras. Ao que tudo indica, quando a gente volta no capítulo 19, olha para os acontecimentos do capítulo 19, ao que tudo indica, houve uma grande tristeza e até mesmo decepção dos seguidores de Jesus. E natural, porque eles esperavam uma liderança política que restaurasse a nação judaica. E como isso não aconteceu dessa maneira, porque o próprio Cristo já nos informa que o reino dele não é deste mundo, é natural que isso causasse alguma frustração, alguma decepção para alguns dos seus seguidores. Ok? E o mais interessante, né, é que os seus seguidores conviveram com ele por, no mínimo, 3 anos, cerca de 3 anos, segundo os estudiosos, cerca de 3 anos. Então, foi um período em que Jesus dedica boa parte do seu tempo a fim de ensinar os seus discípulos e depois, de uma maneira muito mais próxima, os seus apóstolos. Então, a gente percebe que existia um aprendizado ali muito próximo, muito cuidadoso de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Durante seu ministério, Jesus afirmou várias vezes, como já foi dito, que o seu reino não era desse mundo. E dessa forma, o capítulo 19 termina com a crucificação de Jesus. E a partir daí a gente entra no capítulo 20 e 21. Capítulo 21 vai descrever a ressurreição e os últimos dias de Jesus Cristo na Terra, né? Então, os capítulos 20 e 21 vão relatar isso. Eles vão descrever o que aconteceu nesses últimos dias de Jesus conosco, né, na Terra, com seus discípulos, vamos dizer assim. E aí, eu gostaria de me concentrar mais no capítulo 20, na nossa reflexão dessa manhã, no capítulo 20. E o texto do capítulo 20, ele apresenta, de forma resumida, como aconteceram esses fatos, né? Ou seja, como se deu a ressurreição de Jesus Cristo, alguns acontecimentos ali daquele momento. Então, foram momentos assim muito intensos, vamos dizer, principalmente para aquelas pessoas que conviviam com Jesus Cristo, estavam ali no momento de dor, né? Então, o capítulo 20 apresenta de forma resumida como isso aconteceu. Capítulo 20 de João. João, ele omite alguns detalhes que estão registrados nos outros evangelhos, né? Nos outros evangelhos. E aí eu já recomendo a você que também leia os capítulos correspondentes ao capítulo 20 de João, principalmente de 1 a 9, que vai ser o nosso foco, né? Quem são? Onde é que estão esses capítulos? Eles estão lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus,
capítulo 28, nos versículos de 1 a 10, em Marcos, capítulo 16, de 1 a 8, em Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. Então, cada evangelista, ele faz um registro sob a sua ótica, e não há mal nenhum nisso. A gente vê que Mateus, ele escreve, segundo os estudiosos, para um público específico, para os judeus, e daí a gente vê a importância que Mateus dá à genealogia, a gente vê a importância que Mateus dá para muitos cerimoniais, muitas festas judaicas. Então, Mateus tinha essa característica, né? Já Marcos, ele já tem uma abordagem um pouco diferente de Mateus. O público de Marcos era um público que não era necessariamente os judeus. A gente vê que Marcos, ele foca mais o seu evangelho para os gentios. E Lucas, é muito fácil a gente saber quem era o destinatário, porque ele já começa dizendo quem é o destinatário, Teófilo, né? Teófilo. E João, ele destina, os escritos de João têm um direcionamento mais específico, que é para o povo grego. E ele tinha um compromisso, a gente percebe nos escritos de João, que o objetivo dele era mostrar a autenticidade de Jesus como Filho de Deus, né? Então, o Evangelho de João, ele se concentra muito nesse aspecto, de forma que cada evangelho ele tem uma abordagem um pouco diferenciada, sem perder a essência da mensagem, ok? Bom, avançando um pouquinho, a gente vai ver que o texto de João capítulo 20, e que nós vamos nos focar, principalmente nos versículos de 1 a 10, tem como pano de fundo uma manhã do primeiro dia da semana, onde Maria Madalena chega ao sepulcro, viu que a pedra que impedia o acesso ao túmulo onde Jesus estava, essa pedra estava removida, corre ao encontro de Pedro e, muito provavelmente, João. Ambos correm até o sepulcro. Na correria, João sai na frente de Pedro, e, segundo o texto, eles ainda não tinham compreendido o que estava acontecendo. Quer dizer, João, Pedro e as pessoas que viveram esse momento. Então, diante desse contexto, a nossa proposta nessa manhã é abordar as variadas reações que essas pessoas tiveram. Essas pessoas que estão registradas ali nos evangelhos no momento da ressurreição de Jesus, no episódio da ressurreição de Jesus, ok? E a partir daí, como eu sempre digo, né, vida como ela é tirarmos lições práticas para a nossa vida. Porque se a gente conhecer a história e não tirarmos lições para nossas vidas, não adianta muito, né? Então, a grande questão do texto bíblico, da Bíblia, é para que ela nos confronte com nossas ações e, a partir daí, a gente possa revê-las, corrigi-las, e assim a gente vai caminhando na vida cristã. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é em relação ao comportamento de Maria Madalena. Mas vamos lá no texto, vamos pegar nossa Bíblia e vamos ao texto de João, lá no capítulo 20, e vamos ver o que João relata. Na minha versão, eu estou usando aqui a versão da NVI, a versão da NVI, ela diz assim, né? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse:
tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, irmãos, esse é o texto de João. Eu vou pedir que você mantenha o texto, a sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente possa observar o comportamento dessas pessoas, né? Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Maria Madalena, nela havia alguns sentimentos, e a gente vai recorrer aos outros evangelhos para entender melhor o comportamento de cada uma dessas pessoas. Maria Madalena. Então, Maria Madalena, a gente pode destacar que existia um misto de temor e alegria. Onde que a gente vê isso? A gente vai poder conferir isso lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus, no capítulo 28, principalmente nos versículos de 5 a 8, vai dizer assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. No versículo 8, o texto diz: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, e chegaram, e cheias de alegria, foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Então a gente pode perceber em Maria Madalena um misto de temor e alegria. Quando a gente vai no texto de Marcos capítulo 16, no versículo 6 a 8, a gente vai ver a seguinte descrição: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando a gente vai em Lucas, confirmar exatamente esse aspecto. Quando a gente vai lá em Lucas, no capítulo 24, no final do livro de Lucas, capítulo 24, versículo 5, o livro vai registrar o seguinte: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e estão procurando entre os mortos. Correção. Amedrontada, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Né? Então ficou assim, à luz do texto, ficou muito claro que a expressão de medo, um misto de medo e alegria, se passava ali naquele momento com Maria Madalena, né? Um outro aspecto que vale a pena destacar no comportamento de Maria Madalena está registrado lá em Lucas, no capítulo 24, versículo de 1 a 4. Vamos lá? Então, Lucas, capítulo 24, de 1 a 4, vai dizer o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram
as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, ou seja, surpresa, sem saber o que fazer. Então a gente vê ali um outro sentimento, um sentimento de surpresa, que também está registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 20, 1 e 2, né? Sempre a gente vai recorrer aos textos para ficar bem claro que o que a gente está tratando aqui é o que está registrado no texto bíblico. E diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Uma expressão clássica de surpresa. E agora, para onde foi? Né? Então, são aspectos interessantes. Ainda, em relação a Maria Madalena, vale a gente puxar também, resgatar mais um sentimento percebido, né, em Maria Madalena, que está lá em Lucas, capítulo 24. Né? Lucas, capítulo 24, principalmente nos versículos de 6 a 8, vai dizer assim, né? De 6 a 8. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Quem falou isso? O anjo que apareceu para Maria e as pessoas que estavam com ela. Então, houve um sentimento de esquecimento de que aquele momento iria acontecer. E isso aí a gente percebe que naquela hora de angústia pela perda, de sofrimento pela perda, elas nem se lembraram disso. Então aqui a gente destacou alguns sentimentos de Maria Madalena. Por outro lado, ela não estava sozinha. Né? A gente vê que ela compartilhou com outras pessoas e que a gente vai abordar aqui mais quem foram essas pessoas. Uma delas é Pedro. E qual foi a reação de Pedro? Então, em Lucas 24, 12, registra aqui a seguinte passagem: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Então, Pedro ficou admirado. Então, a gente percebe um sentimento de admiração em Pedro. Eu não sei, admiração pela ausência do corpo no sepulcro, não sei por que motivo, mas o texto é claro que Pedro ficou admirado, ficou surpreso também. Né? Um outro aspecto que também a gente vê em Pedro, e era muito característico de Pedro, Pedro era aquela pessoa que era muito afoito e estava sempre na frente de todas as coisas. A gente viu isso quando Jesus Cristo foi preso e que ele saca da espada e decepa e corta a orelha de um dos componentes da guarda. Então, Pedro tinha essa característica. E a gente vê isso lá em João 24, que da forma que, como Maria Madalena, quando Maria Madalena comunica aos dois discípulos, isso está lá no versículo 20 do capítulo 24, a gente vai ver que a atitude deles, de Pedro, é uma atitude assim tempestiva, impulsiva. Né? O texto diz lá: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então, uma característica que a gente viu foi o seguinte: foi uma novidade, pressa, então deixa eu ir correndo ver o que aconteceu, constatar com meus próprios olhos. Então, eu destacaria, à luz do texto de Lucas e do texto de Mateus, o comportamento de admiração e pressa de Pedro. E outra pessoa que estava junto, a gente já até viu, é João.
né? E João tem uma característica interessante, além da pressa, registrada no versículo 4 do capítulo 20, João tem uma característica que o diferencia dos demais. Isso me chamou a atenção. No versículo 8 do capítulo 20, olha o que está escrito. No versículo 8. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Quem foi esse discípulo que chegou primeiro ao sepulcro? Foi muito provavelmente João, né? Ele viu e creu. Olha que coisa. Ele viu e creu. Então, quando a gente lê o texto, pelo menos no primeiro momento, dá a sensação de que João não tinha dúvida do que estava acontecendo, né? Ainda que a compreensão do que estava acontecendo não era comum a todos os discípulos, mas esse texto me chamou a atenção. Bom, e aí a gente já viu a reação de Maria Madalena, a gente viu a reação de Pedro, viu a reação de João, e vamos agora ver a reação dos discípulos, né? Como é que os discípulos reagiram? E para isso a gente vai pedir ajuda, a gente vai lá no texto de Marcos. O texto de Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, no versículo 10, vai dizer o seguinte: ela, Maria Madalena, foi e contou aos que com ele tinham estado quem? Aos discípulos. Eles estavam lamentando e chorando. Ou seja, a gente percebe, à luz de Marcos, capítulo 16, versículo 10, que havia um sentimento de choro e lamentação. Olha como é que as pessoas reagem de forma diferente. Choro e lamentação. Quando a gente avança no texto de Marcos ainda, a partir do versículo 11, a gente vai ver, né, que havia choro e lamentação, e o versículo 11 diz: quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Então, ali há um sentimento de incredulidade. Olha que coisa, né? Um sentimento de incredulidade de quem? Das pessoas que viveram com Jesus Cristo. Em tese, as pessoas que deveriam estar mais preparadas para aquele momento. E havia um sentimento de incredulidade. Outro aspecto que também registra a reação dos discípulos está lá em Lucas capítulo 24, 11. O texto diz assim, no capítulo 24, 11. Mas eles quem? Os discípulos não acreditaram nas mulheres. As palavras dela lhes pareciam loucura. Então, muito mais do que não acreditar, é tipo assim, essas mulheres estão loucas. De onde elas tiraram isso? Né? Então, percebe-se aí um sentimento de desconfiança, incredulidade, desconfiança. E quando a gente avança ainda no texto de Lucas, no capítulo 24 ainda, nos versículos 35 e 37, a gente vai no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Avançando um pouquinho mais. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz sejam com vocês. Eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Olha que coisa interessante, né? A gente está destacando esses aspectos para a gente ver como as pessoas, ainda que ensinadas pelo mesmo mestre, no caso aqui, Jesus, como é que essas pessoas, elas, diante de uma situação já prevista e ensinada, elas se comportam de uma mesma maneira, né? Ainda em relação à reação dos discípulos,
lá no versículo 20, em João, ainda em João, no capítulo 20, a gente vai ver um sentimento muito interessante também, que é o sentimento de alegria. Então, os discípulos ficaram alegres, né? A gente já falou, então, de Maria Madalena, a gente falou de Pedro, falou de João, falou dos discípulos, mas está faltando alguém que também teve um comportamento muito interessante e que somente o Evangelho de João registra. Quem é essa pessoa? Será que vocês têm ideia de quem é essa pessoa? Né? Quem seria essa pessoa que ficou até marcada, né? A gente usa até uma expressão, quando a gente está meio cético em algumas coisas, a gente usa essa expressão, né? Eu sou igual a São Tomé, eu preciso ver para crer. Essa foi a reação de Tomé. Tomé queria ver para crer, então ele teve um sentimento de incredulidade. Onde é que está registrado isso? Em João, capítulo 24 e 25. O texto diz lá, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Um sentimento de incredulidade. De quem? Não é de quem não conhecia, mas alguém que conhecia, muito mais do que conhecia. Alguém que viveu um bom período na sua vida ao lado de Jesus. Então, irmãos, isso aí só para a gente ter uma ideia do comportamento dessas pessoas, né? À luz desses comportamentos que nós observamos, eu gostaria que nós extraíssemos lições práticas para a nossa vida, a partir de alguns questionamentos. O primeiro deles, o que havia em comum nas reações diversas? O que tinha em comum? O que era comum? O que era comum em Maria Madalena? O que era comum em Pedro? O que era comum em João? O que era comum nos discípulos? O que foi comum em Tomé, num caso bem específico? O que era comum? Na minha percepção, o que era comum era o sentimento de perda. Era um sentimento de desorientação. Alguém que era o seu líder foi morto. Alguém em quem eles acreditavam e largaram tudo para segui-lo foi morto. E essas pessoas estavam desorientadas. Então, o ponto que eu penso que era comum, o sentimento comum naquele grupo, era um sentimento de perda, estavam abalados. Então, esse era um sentimento que era evidente na vida de cada um deles. Então, essa desorientação devido à perda, provocou os sentimentos que nós já falamos. Medo, perplexidade, incredulidade. Então, esse era o ponto comum. Então, eles tinham reações, tiveram reações diversas, mas tinham um sentimento em comum, o sentimento da perda. Mas existem outros aspectos, um outro questionamento que eu gostaria de dividir com vocês. Bom, diante de tudo isso aí, e daí? E daí? Que tipo de lição a gente pode tirar para a nossa vida, no dia a dia? Que tipo de lição? Quais são os aspectos práticos disso? Como é que eu posso, a partir desses ensinamentos, a partir da vivência dessas pessoas, que tipo de ensinamento eu posso extrair e aplicar na minha vida? Bom, e aí eu destaquei aqui destaquei 3, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, a primeira questão por vezes, nós pensamos que aprendemos alguma coisa, mas no fundo,
a gente não aprendeu completamente. Ou nós estivemos presentes, mas em algum momento, aquilo que é a essência, aquilo passou, a gente não se tocou, e isso gerou assim, como se fosse uma lacuna que em algum momento vai fazer falta, né? É como se estivéssemos na escola, e é muito comum isso, a gente vê uma matéria e em alguns momentos a gente tem dúvida, ou seja, eu não entendi bem aquela matéria, em outros momentos a gente tem dívida, ou seja, a matéria foi dada, eu supostamente acho que entendi, mas quando chega lá na frente eu não consigo lembrar, né? Então esse é um aspecto. Então, uma das lições eu acho que é essa. Às vezes a gente pensa que aprendeu, mas não aprendeu completamente. Ou melhor, não aprendeu como deveria. O que os discípulos aprenderam? Os discípulos de um modo geral, né? Aquelas pessoas que seguiram a Jesus. Penso eu que o aprendizado deles foi que Jesus era um líder político, um libertador político. Eles não aprenderam o outro aspecto, não aprenderam a essência, e que foi dita por Jesus várias vezes: o meu reino não é desse mundo, né? Então esse é um ponto. A outra questão é que, por vezes também, nós ficamos tão abalados emocionalmente, mas tão abalados emocionalmente, que a gente não consegue enxergar aquilo que está na cara, aquilo que é óbvio, aquilo que está diante de nós. É como se você estivesse procurando na sua casa a sua carteira, e ela está sobre a mesa, e você passa por ela várias vezes e não a vê. E acontece, isso é comum. E principalmente quando você está abalado emocionalmente, eu imagino que era assim, uma intensidade emocional muito grande que aquele grupo estava vivendo. Então, e não enxergavam, estavam tão envolvidos emocionalmente, tão abalados emocionalmente, que eles tiveram assim vários momentos para lembrar da mensagem de Cristo, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, que retornaria a ele, depois iria ao Pai, mas não lembraram. O fato é que não lembraram. Ou seja, é uma coisa interessante. Fica aí, eu tiro isso também como uma lição. E a última das lições, eu vejo, é que parece que o nosso aprendizado tem prazo de validade. Ele não é perene. E aí, como esse episódio ele se deu após a Páscoa, só para a gente recapitular, né? Isso acontece, Jesus celebra a Páscoa, após a celebração da Páscoa, ele sai para orar, ele é preso, é crucificado e ressurge ao terceiro dia. E a Páscoa era uma celebração, uma das principais celebrações judaicas. E quando a gente volta lá em Êxodo 12, a gente vai ver que essa celebração ela era para ficar marcada, para nunca mais ser esquecida. Foi algo que marcou profundamente o povo de Israel. Era algo que tinha um significado muito especial, a ponto da celebração da Páscoa, da primeira Páscoa, durar 7 dias. E qual era, o que eu vejo nesses 7 dias? Ou seja, era um momento para reforçar, era um momento de você ter uma experiência intensa e que nunca deveria esquecer dessa experiência. E na vida prática, no nosso dia a dia, parece que a gente vive isso. Mas como que a gente vive? Alguns exemplos. É muito comum, e aí não vai aqui nenhuma condenação, mas é muito comum você participar de um estudo, de um encontro, de uma mensagem, de uma pregação que transforma, que impacta a sua vida. E a sua reação mas foi uma bênção, foi maravilhoso, mexeu muito comigo, e eu fiz um voto a Deus e tal. O tempo passa e parece que aquele momento maravilhoso de comunhão ele não existiu. O povo vai se afastando
de Deus, a gente vai se afastando de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mesmo diante daquela experiência tremenda, à medida que o tempo foi passando, que eles foram caminhando pelo deserto, apesar de verem as maravilhas que Deus fez com aquele povo, me parece que o pessoal esqueceu daquele momento. E isso gerou sérios transtornos. O livro de Êxodo vai mostrar que uma coisa que deveria ser até mais rápida durou 40 anos. E durou por causa da dureza do coração do povo. Então, irmãos, caminhando já para o fim, o que eu tiro de aprendizado nesse aspecto é que muitas vezes a nossa situação é mais emocional, o abalo que a gente tem diante das circunstâncias do dia a dia, e hoje a gente está vivendo isso, a gente está vivendo aí um momento de pandemia, um momento de isolamento, e que tem desdobrado numa série de outros problemas, de ordens mais diversas, mas o fato é que a gente está vivendo aí um momento difícil. E muitas vezes, nesses momentos, a gente se esquece de quem nos sustenta. A gente se esquece daquele que cuida de nós. Agora, qual é a coisa maravilhosa disso? O que é bom disso? E eu acho que é aí que eu queria fechar esse momento nosso matinal. A coisa boa disso, a coisa gostosa disso e maravilhosa, é que mesmo assim, a gente tem um Deus misericordioso e que não leva em conta as nossas mazelas e que está sempre pronto e disposto a nos perdoar, a nos dar uma nova chance. E o capítulo 21, ele vai mostrar isso. Quando você vai no capítulo 21, eu destaquei apenas uma parte do capítulo 21, a gente vê que esse mesmo Pedro, que teve experiências maravilhosas com Cristo, e que em alguns momentos esqueceu da mensagem, o diálogo de Jesus para ele, depois de comerem, a partir do versículo 15 do capítulo 21, vai dizer lá, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse, siga-me. Ou seja, apesar de todos os encontros e desencontros, há um Deus que cuida de você, que não desiste de você e está sempre de braços abertos para recebê-los. Que Deus possa abençoá-lo ao longo da sua vida. Amém.